Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Lealto e do projeto Prosperar. Dá um like, confirma e vem aqui estudar essa questão que gerou muitas dúvidas para os alunos. Vê só, pessoal, olha só, ferro de solda. Qual a sua potência em watts e em VA? Certo? Como é que a gente sabe potência em watts e VA de um ferro de solda? Pessoal, muitas vezes você compra o ferro de solda, mas ele diz a determinada potência que tem impressa no seu corpo, mas ele realmente ele não tem aquela potência. Ou então ele pode estar alterado, aquecendo menos do que devia, e aí você tem problema quando vai fazer o trabalho, ou pode estar aquecendo mais do que devia, certo? Geralmente é menos. Aí você vai comprar, muitas marcas dizem que dá aquela potência e não dá, e aí você perde o dinheiro. Então aqui a gente vê exatamente isso, a explicação. Ferro de solda é um circuito resistivo, logo a potência em watts é igual a VA. Então, para começar, você já entende isso. Se o ferro de solda, certo, diz assim que ele é de 34, 50 watts, não tem problema, é 50 VA. Se ele é de 25 watts, ele é de 25 VA. É a mesma coisa porque o circuito é resistivo. Quando o circuito é resistivo, a potência em watts é igual a VA. Preste atenção nesse detalhe, viu? Se fosse motor, não é assim, mas é ferro de solda, chuveiro elétrico, potência em watts é igual a potência VA. Vamos para o assunto aqui. Olha só, então, qual a potência desse ferro de solda? Eu desenhei aqui um ferro de solda e não coloquei aqui, ó, a potência dele. Não coloquei para a gente descobrir, correto? Como é que a gente faz isso? Para ver se ele está bom ou não. Veja, você pega o multímetro, coloca na escala de, por exemplo, 2K, é uma escala boa para medir o multímetro, o ferro de solda, e você sabe as três formas da potência elétrica, que é potência em watts, é V vezes I, potência em watts também pode ser V ao quadrado dividido pela resistência, ou a potência em watts pode ser R vezes I ao quadrado. I é corrente, viu, pessoal? É em ampere. E R é em ohms. Aí o que é que acontece? Veja, quando eu medir aqui, pessoal, eu vou dar um valor aqui em ohms que a gente vai ver, certo? Para colocar. Mas eu não vou ter a corrente. Então, eu só tenho ferro de solda. Eu vou medir e eu sei que esse ferro de solda vai ser ligado aonde? Ele está ligado, está em Pernambuco, está sendo vendido aqui nas lojas. Então, eu já sei que esse ferro de solda, ele é um ferro de solda para 220 volts, porque ele está sendo vendido aqui no Recife, 220 volts. Então, eu tenho voltagem e tenho aqui, quando eu medir, vou ter o valor da resistência aqui, o R, eu vou ter. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Essa daqui, ó, V ao quadrado dividido por R. Por quê? Porque eu tenho a voltagem, 220, e tenho R. Então, a gente vai fazer isso. Nesse momento, eu posso fazer aqui logo, a gente pode já armar aqui, para a gente vai medir na prática agora. V ao quadrado, quem é V? 220. O número ao quadrado significa que é ele por ele mesmo. É 220 vezes 220. 220 volts por 220. Está aqui 220 volts por 220, que é V ao quadrado. Dividido por quem? Pela resistência. Agora eu não sei qual é essa resistência. Eu vou ter que examinar aqui com o multímetro, certo? Para colocar aqui a resistência e depois determinar a potência dele em watts. Então vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui na prática para vocês verem aqui. Vem aqui comigo para a gente fazer aqui no laboratório. Pessoal, estamos aqui com o ferro de solda, tá vendo? Olha, tá aqui o ferro de solda. E temos aqui o multímetro. Aproxima aqui, ó, do multímetro. A gente deve botar a escala aqui, ó, em 2K, que é 2.000 ohms. Aproxima mais para eles verem. Olha aqui, ó, 2K, tá vendo? Olha, tá apontando aqui para 2K. Pronto. Agora, certo? Quando a gente encosta, né, olha, ele vai dar 000. Eu vou pegar o quê? Vou botar ele aqui no local, vou medir a tomada dele, para ver se ele está queimado, se ele está alterado ou não. Vou ver quanto vai indicar. Vamos lá, de um lado para o outro, 1.570 ohms. Aproxima para eles verem bem pertinho. 1.570, 1.571, vamos lá, olha aí, ó. 1.569, vou botar novamente, olha, 1.570 ohms, pronto. Então, eu vou botar aqui agora, aqui, olha, resistência, tá aqui, deu 1.570. Qual a unidade de medida da resistência? Ohm. Então, 1.570 ohms. Então, na formulazinha aqui, que era 220 vezes 220, eu vou botar aqui R 1.570 ohms. Fazendo essa conta aqui, pessoal, vai dar aproximadamente
30 watts, mais ou menos, 30,8, aproximado, viu, pessoal? Isso aqui é um valor aproximado. Então, veja um detalhe aqui, vou mostrar agora o ferro de solda a vocês. Aqui é o ferro de solda. Veja qual é a potência que ele indica aqui. Ele está indicando que ele é 220, tá vendo? E ele está indicando que é 34 watts, correto? Pessoal, será que está errado? Não, pessoal, está certo. Veja só, está dentro da tolerância. A tolerância é 10%. Então, 34, 10% é 3,4. Se você diminuir 3,4 aqui de 34, vai dar mais ou menos 30,8, correto? E outra coisa também, pessoal, é o seguinte, veja que esse multímetro tem um teste do Inmetro. Então, quando você tiver de comprar um ferro de solda, compre esse que tem a codificação do Inmetro, porque ele realmente vai indicar. Olha essa simbologia aqui, pessoal. Essa simbologia aqui, ó, significa que ele é duplamente isolado. É uma simbologia que alguns equipamentos trazem, dizendo que ele tem alta proteção contra choque elétrico, certo? Mais uma informação para vocês. Ele deu 34, é o que ele está indicando. Saiba o seguinte, que quando o ferro estiver aquecendo a resistência dele, certo? Ele aumenta o valor ele vai fazer o seguinte, ele vai diminuir aqui um pouco a sua resistência, aumentando a potência para 34 watts. Então está dentro da tolerância e é dessa forma, porque o fio do ferro de solda ou do chuveiro elétrico não é fio de cobre não, é um fio normalmente de níquel, níquel cobre ou tungstênio, depende do modelo do ferro, da potência dele. Mas esses materiais se comportam, esses metais, um pouco diferente do cobre. Então, quando ele aquece, ele diminui um pouco a resistência, aumentando um pouco a potência. Por isso que indicou aqui, ó, 30,4, 30,8. E também está ele tem uma tolerância aqui, só para botar aqui para vocês lembrarem, uma tolerância, certo, de mais ou menos 10%, para mais ou para menos. Ok, pessoal?